ela falou que teve pessoas que não devolveram o que não era seu, né? Tanto como nos dízimos e oferta, como também no envelope da rádio. Envelope da rádio. E essa semana eu vou ficar tranquilo, mas na próxima semana eu vou pedir para ela fazer uma análise de quem pegou e quem não pegou, quem pegou e não contribuiu, eu vou chamar aqui na frente e pedir para a igreja orar para a libertação. Assim, desse jeito, vocês ocorrem ou aprendem a ser submisso. O pastor Luiz da Igreja Habitação de Deus nunca foi fazer isso, mas é necessário. Tem as igrejas aí que estão aí se enchendo aí, porque eles estão metendo a faca no povo. E o povo gosta. A gente estava falando o seguinte, para quem não sabe, vocês que a Igreja Habitação de Deus não faz missão, que não faz evangelismo, vocês não saem nos dias de domingo para evangelizar, tem a missionária ali que chama, vocês não saem, vocês fazem, ficam em casa aí descansando, você vai fazer uma contribuição de R$10 para a rádio. A rádio ultimamente está sendo o único canal de evangelização da Igreja Habitação de Deus. Vocês estão entendendo como é que eu estou falando? Eu não estou enfiando faca ainda em ninguém, nem vou. Espero que não. E quem estiver atrasado, que já era no dia 10, venha correndo depressa para receber a bênção do Senhor fazer. Eu falei no 16 porque eu estou aqui na página 16, mas está no final do 15, né? Então, 1 Coríntios 15, 52 ao 54, amém? Quem achou, diga eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também vou. Tá bom, que todo mundo achou rápido. Mas também vou para o céu. O 52. No momento do abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revertir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revertir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Assentai, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos diante de um desfecho extraordinário. Eu tenho 20 anos de evangelho e sempre nós ouvimos falar sobre Jesus que está voltando. Sempre comentamos como Paulo, há 2000 anos, também enfatizava essa visão. Mas, na verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo pode voltar daqui a 1000 anos, ou 986 anos. Por quê? O 7º milênio é esse, mas em 2999 ainda é esse milênio, é o tempo em que Deus descansa. Mas só que a nossa geração passou, a geração de Paulo passou, mas a expectativa dessa vinda tão gloriosa do nosso Senhor ainda fica cravada em nossos corações. Por quê? Porque na verdade o grande desafio nosso
o nosso maior gigante, ele ainda não foi derrubado, que é a morte. E a morte também, ela também serve como uma passagem para nos aproximar de Deus. Porque muitos, temendo a morte, temendo o seu fim, que está próximo, se aproximam do Senhor Jesus. Às vezes não é a via mais correta, porque na verdade a nossa aproximação do nosso Senhor deveria ser por amor, não por medo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que a igreja do Senhor, ela está cada dia mais perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Não por causa da morte, mas por causa das 5 evidências cruciais que o nosso Senhor tem dito e está ocorrendo no nosso presente século. Agora, só que tem uma condição. Onde nós estamos? Qual é o nosso foco? Qual é a nossa visão? Num tempo em que as igrejas pregam tantas prosperidades, que a evidência é mais para amor do que para o nosso Senhor Jesus Cristo, a situação fica difícil. Eu fico até mesmo coagido a não dizer muito a verdade, porque muitos podem pensar, não, pastor Luiz tem uma visão muito arcaica, ele tem uma visão muito pobre, porque o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. O nosso Deus é o Deus que nos prospera e nos enriquece. E o pastor Luiz fala pobre, então o pastor Luiz é arcaico, é pobre, não tem uma mente para ver o nosso Deus, que é o grande abençoador, abençoar o nosso povo. Está muito enganado com isso. Eu acredito na grande prosperidade do Senhor, e acredito também que riqueza é um dom de Deus, Ele dá a alguns. Mas a mensagem do Evangelho, essa foi pegada aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor ele citou essa ênfase, o Senhor ele falou, olha, muitos estão atrás de mim pelo que eu posso lhe proporcionar, mas não correis atrás do pão que perece, mas aquele que lhe leva, que te alimenta e que te leva para o céu. E muitas vezes ao amor à ganância se torna uma idolatria a mamon. Não pode servir a dois senhores. E por que eu estou falando isso se eu estava falando sobre morte aqui? Sobre o arrebatamento da igreja. Parece que nada se casa, nada se interage. Pelo contrário. A Bíblia em si, toda ela se auto-explica. Quem quiser trazer uma mensagem para si, para enganar os outros, sempre vai deixar lapejos ou pontas soltas para mostrar que é uma heresia que ele está fazendo. Porque o Senhor Jesus, ele começa a trazer uma ideia de que nós temos que focar nos céus. Nós temos que olhar para os céus. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, fala, olhais para o alto. O salmista, no Salmo 46, também cita, ele é um Deus presente. E quando nós estamos desamparados, ele brada dos céus e fala assim, olha, calai-vos terra, porque ele quebra o arco, corta a lança, os pedaços caem no fogo. E dizeis, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A nossa visão tem que ser essa, porque a morte, ela ainda não foi vencida. É o nosso último inimigo, ou o último inimigo daqueles a qual permanecerem até o arrebatamento.
Porque eu posso me encontrar com o Senhor Jesus hoje. Eu posso me aproximar do meu Deus hoje. Eu posso abraçar a promessa hoje. Por quê? Porque eu e você já somos parte da promessa da Nova Jerusalém. Muitas vezes nós estamos fixos e podemos correr o risco de perder esse caminho, porque nós estamos olhando caminhos errados, desejos da nossa alma, e podemos errar o caminho, mas nós já fazemos parte do reino dos céus. E uma certa vez, alguém chegou para mim e falou assim: olha, eu tive uma sensação, eu não gosto de falar isso, não, que ela não gosta muito, mas na época ela falava sobre que viu um devorador entrando. Aí eu falei: bem, eu vou fazer uma pergunta e eu vou acreditar se é um devorador ou não, se você me responder certo. Ela falou: tá certo. Eu falei: então vou fazer uma pergunta agora para você. No reino de Deus existe devorador? Aí pensou, analisou. Não. Tu faz parte do reino de Deus? Faço. Não há uma contramão da história. Se você faz parte do reino de Deus, como é que você pode acreditar que o devorador pode tocar em você? Se nós fazemos parte do reino de Deus, entendemos que a promessa dos céus é para nós. E esse último adversário que há de ser vencido, que é a morte, alguns podem alcançar essa expectativa maravilhosa. E o que eu sou, o que você é, que nós estamos envelhecendo, adoecendo, se fragilizando, se corrompendo. O que é corruptível se tornará em incorruptibilidade. Não haverá mais corrupção. Eu não vou ter mais o meio termo. Por isso que o Senhor, Ele quer que nós venhamos a confiar nele agora. Porque depois, quando for revelado os céus, nós seremos como os anjos. O juízo vai ser como os anjos. Quem não escolheu o bom caminho, ele não vai ter acesso ao céu. Porque as coisas vão ficar nuas e patentes. Nós vamos começar a ver a glória do Senhor ser manifesta. Isso é muito bom. Eu fico imaginando quando nós sentimos a presença do Espírito Santo e nos enchemos de Deus. Naquele momento que às vezes é pouco minuto, um segundo, coisas assim rápidas, aquele momento ali, para nós, o mundo não existe. Não existe nada melhor que estar na presença do Senhor quando nós estamos naquela unção, naquela sensação gostosa. Mas de repente, nós vivemos nesse secularismo. Então nós temos que voltar. E nessa volta nossa, nós podemos nos corromper. Continuar a voltar a nossa mente provinciana, as corrupções virem e nos dominar. Mas só que quando acontecer esse evento extraordinário, não vai haver essa segunda parte. Só vai haver glória, gozo e alegria. É uma coisa boa. Aí, se nós não nos esforçarmos agora e voltarmos a verdadeira atenção àquele que pode fazer um grande milagre na sua vida, não adianta. Não adianta você ficar aqui naquela expectativa: eu vou para aquela igreja, porque aquela igreja tem um profeta ou tem uma profetisa que vai me abençoar, e esqueceu que o Evangelho de Cristo Jesus é que quando você levantou a mão com sinceridade, você passou a ser abençoado. Isso aí são sistemas de pessoas que querem encher a igreja e ficam enganando as pessoas. A igreja, a habitação de Deus, ela é aberta para reunir vocês, para trazer um conhecimento a vocês, para a libertação interior de vocês.
Não é vir trazer uma conversa mole e dizer que você vai ser abençoado aqui. Não, você vai ser abençoado quando você entender quem é você e quem é o Deus que você serve. E para onde você está indo. Então, muitas vezes nós caminhamos para tantos caminhos, mas nós não sabemos o alvo que nós estamos indo. Tem gente dentro da igreja que, se nós perguntarmos, você tem certeza que é salvo? Aí eu tenho. Tu tem certeza? Tu tem certeza? Sei não. Tem certeza? Não tenho não. Aí se eu perguntar a terceira hoje, eu já estou com o pé no inferno. Porque não tem essa convicção. É verdade. Jesus não apertou mais Pedro, porque senão Pedro ia desaguar lá para os fins dos infernos. Primeira vez Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu me ama? Senhor, eu te amo. Jesus olhou para Pedro de cima a baixo: dá passeio das minhas ovelhas. Certamente Jesus olhou, os discípulos, voltou: ô Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. A arrogância de Pedro já tinha ido para o Galiléu. Pedro já tinha negado Jesus. Jesus olhou, voltou para Pedro novamente: né? Tu me ama, Pedro? Agora tu sabe. Se Jesus perguntasse: não te amo. Porque na terceira ele já falou: Senhor, tu sabe. E eu acho que, eu acredito que no percurso da caminhada de Pedro ele começou a ter uma experiência com o Senhor de uma forma tão ímpar, que ele falou: olha, os mandamentos do Senhor não são penosos. Nós podemos fazer isso. O Evangelho do Senhor está aqui. E se você não tiver um referencial, esse inimigo que está tirando a nossa visão do que está nos esperando, da glória maravilhosa que nos vem, da alegria eterna, do gozo, de uma imortalidade. Acho que nós não temos nem noção do que é que significa isso. Nós falamos, mas nós não temos noção. Se tornou tão banal as situações, porque nós não sabemos o que é incorruptibilidade. Vamos para o dicionário, nós lemos, mas nós não agregamos que isso pode fazer parte de mim. Isso pode fazer parte de você. Nós não esmiuçamos isso e entender o que é a situação da imortalidade. Porque o nosso grande inimigo vai ser vencido. Essa expectativa da morte, a morte, a morte. Na verdade, a morte é uma pessoa maravilhosa. Nós é que temos muito uma falta de entendimento. Esse rapazinho, ele vai ter que trabalhar para o nosso Senhor até um determinado tempo. Quando chegou um determinado tempo, ele falou: você não precisa mais trabalhar, né? A sua carteira vai ser dada baixa e você vai lá para o infernão, né? Não tem mais jeito, não preciso mais dos seus serviços, porque os meus agora se tornaram como os anjos imortais, incorruptíveis, e não preciso que você visite eles. Mas até então, nós passamos por essa expectativa, e a morte, ela na realidade, ela é um certo freio para a gente, para os nossos comportamentos. Porque senão, se a gente soubesse que a morte não tinha nenhum significado, nós estaríamos aí sem precisar de Deus e matando todo mundo aí, querendo matar quem não matava ninguém, e fazendo e acontecendo. Mas existe algo muito maravilhoso, essa expectativa de que nos aguarda, essa incorruptibilidade. Mas esse evangelho que nós estamos ministrando nesses tempos está nos afastando dele, está tirando a nossa visão disso. Eu sempre falo com uma pastora que, se eu tivesse lágrimas, tem umas mensagens que dá para a gente chorar, e chorar muito. Chorar muito. Porque
pensa em algo mais precioso que existe para você. Eu vejo as irmãs aí com criança no colo e se vir um louco para querer arrebatar essa criança em sua mão, você faz de tudo para que isso não aconteça, não é? Não é verdade? Imagina um filho, uma filha, coisa muito próxima da gente, né? Mas luta com unhas e dentes. O camarada pode vir com espada, com facão, com revólver, e as nossas unhas se tornam armas, os nossos dentes se tornam armas, toda parte do nosso corpo se torna arma, porque a gente tem que defender. Porque um bem que a gente tem é algo que a gente ama muito e nós não queremos perder. Não é verdade? Mas eu quero lhe dizer uma coisa, eu tenho duas crianças aí aqui na igreja, e essas crianças vão crescer e cada um vai procurar o seu caminho. Elas nunca vão deixar de ser minhas filhas, mas vão procurar o seu caminho. Mas aonde eu for, ou o céu ou o inferno, tem uma criança que eu tenho que cuidar com toda a minha força, porque ela vai comigo. Essas não. Essas duas vão procurar o seu caminho. Ela se chama alma, aqui dentro. E às vezes a gente cuida tão mal dela. A gente vai para o reino doutrina. Aí tem ali a Seja ou Noé, uma das melhores religiões que existe nessa terra. Só tem pensamento positivista. Pega uma parte da Bíblia, uma parte do budismo, uma parte do shintoísmo, uma parte do hinduísmo, uma parte do islamismo, e aí vai juntando tudo, e aí vem o espiritismo. Tudo que Deus proibiu, todo mundo está caindo. As primeiras bases da visão divina é: não busquei os agüeiros, os adivinhos, nem os necromantes, e vamos atrás. Aí também, quando chega na idolatria, nós vamos buscar palavras. Não, nós não adoramos, nós veneramos, vai inventar coisa. Aí quando chega, agora nós estamos no Evangelho, no Evangelho certo, que é os crentes de hoje, que é tudo gospel, então nós vamos atrás dos grandes cantores famosos, porque se na igreja fulano de tal não for o pregador X, eu não vou. Se o pregador Y não for, eu não vou. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver lá dentro da tua casa, e como passou desapercebido, foi lá para onde você olha. Nós perdemos a visão de tantas coisas. Nós deixamos a nossa vida entregue na mão dos lobos, dos salteadores, com tanta facilidade. Nós não estamos lutando pelo Evangelho mais. Nós não estamos lutando por uma vida em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos buscando o Senhor. E uma geração que prioriza o namoro, não sou contra, né? Mas prioriza o marido, prioriza a esposa, prioriza tudo, menos Deus, é a geração que está voltada para o inferno. Ah, pastor, mas Deus gosta, porque Deus abomina o divórcio com o córrego. Mas também Deus, a primeira coisa que Deus abomina é: não colocarás outro Deus além de mim. Deus tem que vir primeiro que meus filhos, primeiro que minha esposa, primeiro que meus filhos, primeiro que meu pai, que minha mãe. Está escrito lá, Jesus diz disso. As prioridades é Ele, as máximas são dele. A visão do Evangelho é Ele. Mas se nós nem isso, qualquer migalha a gente está correndo atrás. Aqui em Jiqué são poucos que pregam contra os manipuladores das pedras aí. Mas muitos estão aí. São pastores, amigos meus, que chegam perto de mim, eu vou e abro a boca e falo: está vendo que é coisa do diabo? Está vendo que é truque? Quer que eu faça? Vai lá no meu estudo. Eu lhe mostro, eu não vou na sua igreja.
Porque eu sei que é regra de autoridade, mas vai lá, que eu vou mostrar como é que esses truques aí, isso é manipulação. Mas não importa, porque a casa cheia é muito mais importante. Engano. Mas eu li que tem um momento que nos espera uma incorruptibilidade, uma imortalidade, mas aonde é que eu estou esperando isso? Eu estou lutando por isso, eu estou achando que eu vou alcançar isso. Não vou alcançar. Perdi a visão. Preciso voltar. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar. E vou encerrar aqui a mensagem. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, graças a Deus, no ministério onde eu congregava, o pastor me inspirava muito para eu buscar o conhecimento. Mas a minha intimidade com Deus eu não encontrava nos montes. Porque na igreja, na época, no momento que eu estava ali, o pastor ele tinha conhecimento, mas não tinha como aplicar em termos de libertação, de exorcismo. E eu vi de tudo que não prestava. Essas coisas aí, de yoga, essas coisas, eu fazia tudo. Eu já vivi uma vida hippie, macumbeira, de feiticeira, bruxo. Eu já vi tanta coisa que não prestava. Eu falei, que Deus resolveu, não o diabo que me quis mais, Deus resolveu me resgatar. Eu tinha que subir um monte. E eu aprendi sozinho, tive que fazer autolibertação em mim. E a igreja do Senhor hoje, ela é tão poderosa, mas tão inerte hoje, que se tornou uma criança com um pirulito na mão que o capeta vem lá e toma e a igreja fica chorando, pulando, eu quero, e o diabo fica enganando. Porque não conhece o seu pai, não conhece o poder que está sob suas mãos, a autoridade que é obrigado a igreja exercer. Porque o Senhor Jesus, ele ortogou aos pilares da igreja, vá, expulsa os demônios, limpa os leprosos, cura os enfermos, ressuscite os mortos e prega o ano aceitável do Senhor. Precisamos voltar. Eu preciso voltar. Eu falei que esse 2015 você vai ver um pastor meio doido aqui. Se eu for doido por inteiro, eu sou. Eu tenho que ficar só meio doido. Porque eu tenho que acompanhar vocês. Mas meio doido vocês vão ver. Primeiro pulando aqui, pensa que é meninice não. Eu já passei por essa fase também. Mas eu quero que vocês me acompanhem. Porque o povo tem a mania de dizer, tem a mania, até agora ainda não quadrunou essa ideia, de que a igreja é a cara do pastor. Porque se fosse, todos aqui estariam aqui no curso teológico, todos aqui estariam fera, e no momento que eu estivesse falando, o que eu estou falando aqui, todo mundo já estava entendendo, todo mundo já estava entrando no mistério. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, meu Deus, o teu Deus não mudou. Quem mudou foi eu e você. Agora eu tomei uma decisão que eu quero voltar. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu quero sentir a presença de Deus. Não tenho vergonha disso não. Porque eu sou pastor aqui agora, para vocês, mas também eu entendo que eu sou ovelha do Senhor. Eu preciso voltar. E vocês têm que voltar urgentemente. Quem quebrou suas pernas? Quem arrancou seus braços? Quem tirou seu entendimento? Não foi nem Deus e nem tampouco o diabo. Foi nós mesmos que procuramos os nossos buracos e procuramos as nossas cegueiras. Não vai dizer que foi o diabo que te cegou ou que Deus não quis te abençoar. Porque o mais interessado em nos abençoar é Deus. Eu peço que a igreja coloque sobre os pés em nome de Jesus. Olha, eu acredito muito no poder de Deus. Eu acredito muito.
eu entendo que Ele pode fazer coisas tão grandes no nosso meio que nós ficaríamos estarrecidos. Mas às vezes Ele não faz porque nós mesmos limitamos Ele. Nós bloqueamos. Nós tememos. Porque nós somos tão pecadores, tão falhos. Temos tanto medo de Deus nos expor. Mas o único que te expõe é o diabo, não é Deus não. Deus não te expõe. Quando você está pecando, quando você está fraco, Deus pega você, bota no colo e começa a lidar com os seus. Quem te expõe é o diabo. Então, se você tiver que se jogar, agora joga nas mãos do Senhor. Busque o Senhor. Se encha dele. Eu convido o Ministério de Louvor em nome de Jesus. Que essa mensagem entre no seu coração, entenda que Deus tem uma coisa muito boa para mim e para você. Mas que nós precisamos entender e aceitar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ministrar cura em você. E não fique voltado a atenção que aqui na habitação de Deus é diferente. Aqui o Senhor pode estar lhe curando agora, onde você estiver. Ele pode estar libertando, pode estar lhe batizando com o Espírito Santo. Não precisa esse negócio de, eu vou esperar o pastor vir tocar em mim, ou missionária, ou presbítero orar em mim para eu receber. Não precisa não. Pode ficar à vontade que Deus vai fazer a obra em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano e eterno, graças te damos. Eu quero apresentar a tua igreja e teus irmãos. Pedir, Senhor meu Deus, que a tua mão poderosa comece, Senhor meu Deus, a amparar a tua igreja, a tocar, Senhor meu Deus, nos teus, de uma forma ímpar, Senhor meu Deus, de uma forma poderosa, Senhor Deus, transformando, restaurando, curando, libertando, para o louvor do teu nome, Senhor meu Deus, que todo mal, olha, venha cair por terra, todo espírito de divisão venha cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Ministério do Louvor. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor.